Hoje em destaque no Jornal Universitário as celebrações do Dia da Árvore em Vila Real, a terceira edição do Festival Académicos e ainda o perfil, esta semana com Luís Tão, presidente do Nervir. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, eu sou a Helena Antunes. E eu, João Silva. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Jornal Universitário. Na passada sexta-feira, a UTAD celebrou mais um aniversário, uma cerimónia comemorada na Aula Magna, 29 anos de história. A UTAD celebrou 29 primaveras. Manda a tradição que em dia de festa se faça o cortejo e os habituais discursos. A abrir a sessão solene esteve o reitor. Fontainhas Fernandes alertou para a importância da internacionalização do ensino superior. 2014 ficou especialmente marcado pelo reforço da abertura da universidade ao exterior, pela cooperação com outras instituições de ensino superior, cujo exemplo mais relevante é do recentemente criado Consórcio das Universidades do Norte. Com enorme importância na região do Oriense, a Universidade aposta em novos projetos, um deles o Régia Douro Parque. Já em fase de conclusão, a construção do Parque de Ciência e Tecnologia. O Régia Douro Parque abre novas perspectivas de investigação, de desenvolvimento e de inovação, bem como de intercâmbio tecnológico e científico, enquanto estrutura de interface com o meio empresarial e institucional envolvente a esta região. A difícil conjuntura económica vivida na atualidade foi lembrada no discurso do presidente da Associação Académica. André Coelho deixou um alerta. No momento em que a propina atinge novos recordes e os restantes indicadores relativos ao abandono escolar são cada vez mais preocupantes, sentimos a urgência de continuar a lutar por uma ação social mais eficaz e abrangente. A celebração dos 29 anos da Universidade contou ainda com a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior. José Ferreira Gomes desafiou a instituição para a necessidade desta continuar a ser um fator de dinamização da região. E deixar o desafio de que o trabalho que foi feito nos últimos 29 anos, que seja continuado, que seja prosseguido para atingirmos esse grande objetivo, que é o de construirmos, também em Vila Real, também em Trás-os-Montes, também em Portugal, um ambiente onde possamos viver com prazer, com felicidade e onde possamos legar aos nossos filhos um ambiente onde vale a pena viver. Em dia de celebração, houve tempo também para a entrega de diplomas de louvor a trabalhadores não docentes pelos 20 anos de serviço. Ainda a atribuição de prémios de mérito científico, finalizando com um momento musical. Este ano, Vila Real celebrou mais cedo o Dia Mundial da Árvore para permitir a participação das crianças das escolas. O Regimento de Infantaria 13 e o Parque do Corgo foram o palco destas atividades. Crianças, militares e natureza. Pode parecer estranho, mas a trilogia funcionou na perfeição no Dia da Árvore em Vila Real. A cidade optou pelo Regimento de Infantaria 13 para celebrar a data. O objetivo passou pela sensibilização para a importância das árvores. Os militares são amigos da árvore, estamos sempre na floresta porque temos que praticar o nosso métier, desenvolver as técnicas militares e as técnicas militares desenvolvem-se no campo, utilizamos muito a floresta para cumprir a nossa missão. Um dia diferente para os mais pequenos, com um significado muito especial. A árvore escolhida para plantar foi a oliveira, tipicamente transmontana. Para mim o Dia da Árvore é como se uma nova vida no mundo renascesse. É um dia especial especialmente porque eu adoro árvores e que dá-nos oxigênio, que sem oxigênio não vivíamos. Estás a gostar do Dia da Árvore? Sim, muito.
Aliadas ao evento estiveram várias entidades, como a UTAD, a Câmara Municipal, o Regimento de Infantaria 13 e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Todos contribuíram através da plantação simbólica de um azebinho. Cada um fazendo a sua parte, e hoje a parte que cabe ao Exército na manutenção, na vigilância e até no plantio de árvores, que todos em conjunto podemos manter a nossa biodiversidade e podemos contribuir para um ambiente melhor. A cerimónia foi encerrada com o lançamento de balões, o que alegrou os mais novos. Da parte da tarde, as atividades continuaram no Parque Corgo. O Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD também marcou presença. Nós temos valências quer na parte da produção, quer na parte do uso múltiplo da floresta, como seja a fruição das pessoas, a caça, o meio ambiente. Mais importante que isso, florestar as nossas serras é garantir a estabilidade e o equilíbrio do ciclo ecológico e do ciclo hidrológico da água. Foi de uma forma diferente, mas sempre em harmonia com a natureza, que Vila Real celebrou mais um Dia Mundial da Árvore, com a imagem de Patrícia Garrido, Irene Costa, UTAD TV. Com sede no Gaiva desde 2008, a UTAD Solutions Consulting esteve a recrutar novos membros que mostrassem vontade de trabalhar e de aprender. A UTAD Solutions Consulting é uma júnior empresa maioritariamente constituída por alunos de Economia e Gestão, que na passada segunda-feira esteve em fase de recrutamento. Este ano, Comunicação e Multimédia e Engenharia são os cursos procurados. A vice-presidente traçou o perfil ideal. Pretendemos candidatos que sejam dinâmicos, que sejam interativos, que tenham gosto de aprender, que saibam também aprender e contribuir com a USC. Em 7 anos, mais de 100 membros fizeram parte da UTAD Solutions Consulting. Nos últimos 7 anos já tivemos mais de 100 pessoas como membros efetivos desta júnior empresa, e é de salientar que todas as pessoas que pertencem ativamente a esta júnior empresa, no final do curso, conseguem emprego e têm as melhores perspectivas de saída para o mercado de trabalho. António Sobrinho, aluno de Comunicação e Multimédia, foi um dos muitos estudantes que esteve presente na entrevista, afirmando que pertencer à UTAD Solutions Consulting seria vantajoso para o mercado de trabalho. Fui chamado para comparecer aqui no Ativo 2015, foi um projeto aqui há uns dias, há uma semana até, e vim aqui porque me disseram que eu tinha bastantes vantagens em pertencer à USC, porque podia desenvolver projetos na minha área, desenvolvimento web, desenvolvimento de Android, um pouco de manipulamento de imagem virtual, e como fiquei interessado e tinha um bocado de mim para dar, vim aqui e tentei que me aceitassem. O presidente revelou o processo de seleção, dividido em 2 partes, a primeira feita através das redes sociais, com esperança que alunos de mais diversos cursos entreguem currículos e demonstrem vontade de pertencer à empresa. Marcámos uma entrevista e aí sim uma pessoa consegue ver se temos bom material, digamos assim, boas pessoas com qualidades para este movimento. Nos últimos 7 anos já foram recrutados pela USC dezenas de alunos. Desta forma, ficaram mais preparados para o mercado de trabalho. Telma Moreira, Rita Gomes, UTAD TV. Chama-se Estudar UTAD e é uma aplicação orientada aos jovens que pretendam conhecer a oferta educativa da UTAD. Para nos falar um pouco sobre esta aplicação, é nosso convidado o professor Artur Cristóvão. Boa tarde, professor. Por que lançar uma aplicação como esta? Porque hoje, na verdade, os jovens consultam muito, utilizam muito as novas tecnologias, nomeadamente os telefones e outro tipo de instrumentos onde com facilidade podem aceder a uma informação muito variada. E naturalmente que a Universidade tem a preocupação de fazer chegar a informação sobre os cursos que oferece a um maior número de jovens, e pareceu-nos que seria um meio, um instrumento
muito relevante. Esta aplicação foi criada aqui na UTAD? Esta aplicação foi criada pelo nosso Gabinete de Comunicação e Imagem, portanto, pelos técnicos do gabinete, com informação que foi fornecida pelos cursos e que foi consultada nos diários da República, portanto, tem informação atualizada sobre todos os cursos, os planos de estudo, as condições de acesso, as saídas profissionais, toda a informação que nos pareceu que poderia ser relevante para um jovem que esteja naquela fase de fazer a sua escolha quanto aos estudos que irá seguir. Na aplicação há um teste vocacional. Esta é uma curiosidade desta aplicação? É uma curiosidade e é um teste muito simples de fazer e que dá uma orientação sobre aquelas áreas em que o estudante poderá ter maior apetência ou um perfil mais adequado. É curioso que eu fiz o teste e verifiquei que fiz o curso superior errado, não é? Mas, de qualquer forma, aquilo que é o resultado do teste tem muito mais a ver com o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos e que faço atualmente do que aquela matéria que eu estudei. É também interessante que nós já temos algumas estatísticas sobre a utilização da aplicação. Em cerca de 10, 12 dias desde que ela foi lançada, já foram feitas cerca de 150 instalações. E os acessos têm vindo, sobretudo, do Brasil, em segundo lugar de Portugal e em terceiro lugar dos Estados Unidos da América do Norte. E um dos ecrãs mais consultados é exatamente o teste vocacional, porque funciona muito bem, é simples e dá uma resposta óbvia, rápida e com sugestões. Então, sente que esta aplicação pode, de facto, trazer mais alunos ao UTAD? Eu penso que é um instrumento informativo e, nesse sentido, poderá ajudar a captar alunos, a despertar a sua atenção. Obviamente, nós temos que fazer toda a divulgação possível desta aplicação, daí também agradecer o facto da UTAD TV cumprir aqui o seu papel de divulgadora e esperemos que tenha algum êxito, alguma influência neste nosso objetivo. Obrigada, professor, pela sua presença. Hoje, na rubrica Ciência no Minuto, temos em destaque a professora Lívia Madureira, que desenvolveu uma metodologia inovadora que permite detectar e medir a inovação de pequena escala no meio rural. Sou Lívia Madureira, professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, investigadora do CETRAD, Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Coordenei o projeto Rural Inove, Inovar em Meio Rural, é um projeto que começou em 2009 e que está agora numa fase de conclusão. O objetivo e as tarefas desenvolvidas no âmbito deste projeto foram identificar, medir e valorizar a inovação desenvolvida nas áreas rurais portuguesas. Portanto, para isso, nós desenvolvemos uma metodologia, também ela inovadora, que permite detectar e medir a inovação de pequena escala e contemplar as especificidades do meio rural ao nível dos processos da inovação desenvolvida nas áreas rurais. Sexualidade no desenvolvimento infantil foi o tema do seminário organizado pelo curso de Educação Básica. A sexóloga Susana Sousa falou de alguns temas que ainda são tabu. A sexualidade infantil no desenvolvimento das crianças provoca um certo receio para os pais. É então necessário perceber o que é normal e o que representa motivo de alarme.
O curso de Educação Básica da UTAD organizou um seminário para esclarecer todas as dúvidas. No âmbito da Unidade Curricular de Promoção da Saúde, interessamos-nos pelo tema a sexualidade infantil. Fomos pesquisar, conversamos com algumas colegas nossas e surgiu a ideia de irmos falar com a sexóloga, a enfermeira Susana Souza, que nos deu algumas dicas. Sexo, sexualidade, orientação sexual, meninos e meninas, pilinhas e pipis foram as palavras-chave deste seminário. Desde o nascimento, a criança vai explorando o prazer, os contactos afetivos e as relações de género. A sexualidade é uma componente de todo o ser humano ao longo de todo o seu ciclo vital e que tem várias dimensões, e nós percebemos aqui durante este bocadinho que cada um tem a sua interpretação de quais são as dimensões que até são mais importantes para si. Portanto, é muito difícil responder a esta pergunta assim de uma forma tão breve, mas é algo bastante importante, é uma instituição de cada ser humano e muito relevante para a sua saúde de uma forma global. É também importante perceber qual o papel dos pais na sexualidade dos filhos. Não são só os pais que são educadores das suas crianças, portanto, por vezes, há fases da vida em que outros adultos significativos podem também informar as suas crianças com quem contactam e também são relevantes nesta construção. Há momentos, por exemplo, na adolescência que também são os pares, por exemplo, que são os veículos que mais fazem passar informação aos seus colegas. De qualquer modo, sim, eu acho que é muito importante a informação que o adulto dá ou oculta à sua criança sobre sexualidade. A descoberta do corpo para as crianças é importante. Aumenta a autoestima para que no futuro respeite o seu corpo e o corpo do outro. Cristina Carvalho, Rosária Rocha, UTAD TV. No dia em que se comemorou o Serviço Social, a UTAD recebeu uma conferência sobre os modelos emergentes da intervenção social. Para comemorar o Dia do Serviço Social, foi organizado um conjunto de atividades na UTAD. Numa conferência abordaram-se os problemas de violência de género. Em destaque estiveram também os desafios que se colocam aos assistentes sociais no momento de crise atual. Portanto, o dia de hoje é um dia de reflexão em torno de modelos emergentes ou tendências de futuro relativamente à intervenção do serviço social, num quadro de Estado social em crise. A atividade destinou-se aos alunos do primeiro e segundo ciclos. Durante o dia foram abordadas estratégias e práticas que um assistente social deve adquirir para o exercício da profissão. Gostei muito e acho que vai contribuir de forma positiva para o meu percurso profissional. A UTAD deu importância à área de serviço social devido à urgente necessidade de intervenção numa sociedade vulnerável e desigual. Luís Tão é presidente da Nervir e foi o perfil escolhido para estar em destaque esta semana no Jornal Universitário. Aquecidos os motores, é tempo de fazer prego a fundo. A paixão pelos automóveis levou Luís Tão a ingressar em Engenharia Mecânica na UTAD. Esteve apenas 2 anos a estudar em Vila Real, mas as memórias que ficaram são muitas. Bem, Luís, encontramos-nos agora em frente ao ex-DRM. Esteve a estudar neste edifício durante 2 anos em Engenharia Mecânica. Fale-nos um bocadinho desse percurso enquanto engenheiro, ou possível engenheiro, futuro engenheiro, aqui no DRM, aqui na UTAD. Bom, eu desde miúdo que adoro carros, adoro motas, e sempre pensei no meu percurso como engenheiro mecânico. Eu no fundo não sabia que a engenharia mecânica era muita física, pensei que eram automóveis, nós em Portugal não temos indústria automóvel, essa era a minha grande paixão, mas fiz sempre o meu percurso no secundário, em mecanotecnia. Abdiquei dos meus colegas na altura da Camilo Castelo Branco para passar para São Pedro, onde não conhecia ninguém, mas já queria mecanotecnia no 9º ano, 10º, e tinha uma grande paixão pela engenharia mecânica, pela mecânica, pelos automóveis. Estava a surgir, portanto, aqui a Universidade em Vila Real e o Polo de Engenharia Mecânica. Eu gosto muito de Vila Real. Sou um bairrista por excelência e não perdi a oportunidade de me candidatar aqui a Vila Real e fiquei
entrei aqui no DRN. Há quem diga que é fácil entrar em engenharia, difícil é sair. Fale-me um bocadinho dessa vivência enquanto aluno. Era um aluno estudioso ou nem por isso? Não, nem por isso. Era um aluno médio. Portanto, ia fazendo pela vida, ia estudando, ia passando. Não era um aluno brilhante. Acho que se deve aproveitar bem a fase da universidade. É uma fase que nunca mais volta. E eu agora, já com alguns anos de trabalho, quanto mais anos, mais saudades tenho dessa altura. E penso que se deve, quer dizer, para quem não quer ser aqui um super sumo em alguma coisa, deve-se conciliar bem o ambiente académico, as aulas, os estudos, com todo o ambiente de festa, que isso nos proporciona uma fase única na vida. E foi das fases que mais me marcaram e que eu tenho mais saudades na minha vida, foi a parte académica. Próxima paragem, Pioledo, o centro de toda a vida académica. Luís Tão conduz-nos até esses tempos. O Pioledo é um marco importante na vida de qualquer estudante, não concorda, Luís? É verdade. E nós, principalmente, porque até estávamos perto do Pioledo, não é? Quando havia algum professor que faltava, por alguma razão assim, era o ponto de encontro. Aliás, passávamos aqui a vida. Como eu dizia há bocadinho, nós passávamos aqui, penso eu, com mais tempo aqui do que nas aulas. Não havia... Era aqui que convivíamos, era aqui que conhecíamos novas pessoas, era aqui que trocávamos os nossos costumes com os costumes da gente que vem de fora. Era aqui que conhecíamos as raparigas, os rapazes, os colegas. Portanto, o Pioledo é incontornável no marco de qualquer pessoa que tivesse passado aqui em Vila Real. Participava nas praxes? É a favor? Como é que era essa vivência também? Eu tenho uma relação muito estranha com as praxes, por uma razão. Eu, por várias vicissitudes da minha vida, fui fazer o serviço militar antes de fazer o serviço académico. E então eu vim aqui para o primeiro ano e vinha da tropa. E as praxes militares eram muito violentas. E aqui na altura, eu vinha também de uma tropa especial, portanto vinha desenvolvido fisicamente. E a palavra praxe para mim tinha o sentido que tinha no serviço militar, era uma coisa forte. Portanto, eu na altura, quando me disseram assim, e tal, o caloiro vai ser praxado e tal, eu disse, não, a mim ninguém me praxe e tal. De maneira que eu também depois nunca praxei e a minha relação com a praxe foi sempre distante. Foi sempre distante, mas porque vim de alguma maneira influenciado pela praxe militar e foi apenas isso. Agora assistia muitas praxes de colegas meus e de outros caloiros que vinham. Percebi que era muito diferente da praxe militar, mas era muito diferente na altura. Agora, vejo de alguma maneira os caloiros serem praxados um bocado à praxe militar, acima a baixo, levanta, salta. Na altura também havia um bocadinho disso, mas pronto, haviam outras praxes diferentes do que há hoje. Festas académicas, Semana Académica, Semana do Caloiro, que diferenças encontra da sua altura para agora? Era mais divertida? Era diferente? Eu não sei agora como é que é. Sei que as coisas estão muito concentradas. Na altura, a noite, penso que era mais monótona, era mais difícil encontrar locais para uma pessoa se divertir. De qualquer maneira, as pessoas arranjavam sempre uma solução. Havia sempre solução para tudo. As discotecas, na altura que havia, também eram longe da cidade. Havia aqui, na altura, a Ritmo, que era a única, mas era pequena para o movimento académico. Havia alguns bares, não muitos, alguns bares, mas eu penso que agora há mais alternativas. A própria Nervir na altura não fazia o arrendamento daquele espaço para toda a gente conviver, para tanta gente conviver. A dimensão era muito mais familiar na altura das festas. E eu adorava as festas académicas, portanto participava nelas sempre. Eu ia dizer sempre que possível, não, foi sempre possível participar, portanto foi sempre possível. E também tenho muitas saudades dessas festas. Portanto, podemos resumir o Pioledo como sinónimo de união estudantil, não é? Exato, porque o Pioledo era o centro nevrálgico das operações estudantis, portanto, era daqui que partiam até as nossas angústias para os testes, as nossas reuniões antes de ir estudar para a casa de alguém, ou as nossas reuniões antes de irmos para alguma festa ou irmos para a noite. Deixamos o Pioledo e as memórias que lá ficaram. Tempo agora para uma conversa de tom mais adulto. Luís, encontramos-nos agora aqui no seu escritório, na sua empresa. Fale-nos um bocadinho deste cantinho. É assim, eu quando acabei o curso de Engenharia Mecânica no Porto, aliás estava a acabar, já me estavam a ligar para o Porto a dizer que havia uma empresa de Vila Real que pretendia um engenheiro mecânico. Não, era muito difícil arranjar engenheiros mecânicos
Era uma área que estava a iniciar a climatização, o aquecimento central, a gás, a gasóleo, a lenha. Estava a nascer aqui em Vila Real e havia muita necessidade de técnicos que dominassem um bocado as coisas e de engenheiros com preparação para a área. Eu vim em maio a uma entrevista. Na realidade, havia 3 empresas em Vila Real, que houve uma certa disputa na altura, quando souberam que estava aqui alguém licenciado em engenharia para vir para uma empresa. E enfim, eram outros tempos. Foi quase um emprego licitado. Um dava X mais não sei o quê, o outro dava Y mais. Portanto, foi bom. Não procurei realmente emprego. E, enfim, fui acabar o curso já com um emprego garantido aqui em Vila Real, o que para mim foi muito bom, porque eu pensei que não voltava a Vila Real. Terra de pilotos, não é? É verdade, paixão automóvel. Exato. Eu adorava, portanto, as corridas quando era miúdo. Eu tenho mais ou menos uma noção das corridas de Vila Real a partir dos meus 6 anos. Portanto, a paixão era muito grande. Os fins de semana que se viviam aqui em Vila Real era uma coisa do outro mundo. Portanto, Vila Real também era uma cidade mais fechada, não tinha propriamente a universidade, que veio abrir um bocado a comunicação de Vila Real com o resto do país, não é? Com os estudantes que vêm de todo lado. Na altura não havia, portanto até era qualquer coisa de diferente que se passava nas nossas vidas, porque vinha muita gente de fora ver as corridas, as próprias corridas tinham muita emoção e eu tinha uma paixão enorme pelo barulho dos automóveis, pelo que é que se passava lá dentro, por tudo isto, e continuo a ter esta paixão. Quem fala de Luistão, fala da Nervir, e é para lá que nos dirigimos. Bem, Luís, encontramos-nos agora no seu gabinete aqui na Nervir, portanto é presidente. Como é que chegou até à associação que já completou 25 anos? Em 2003, a pessoa que na altura me negociou a empresa, o patrão, no fundo, era presidente da Nervir, da Associação Empresarial, e convidou-me para vogal da direção. Bom, eu em todos os projetos, como vogal, como vice-presidente, como adjunto, como em todos os projetos, quando aceito, envolvo-me completamente no projeto. Quando não me consigo envolver, nunca aceito as propostas. E então vim para aqui como vogal da direção em 2003, fui vice-presidente logo em 2004 até 2011, com o Manuel Coutinho, com o presidente na altura. E depois em 2011 surgiu a oportunidade e o apoio para fazer uma lista para me candidatar em 2011, em maio de 2011, e foi assim que aconteceu. No seu mandato, o que é que existe ainda para fazer? O que é que o Luistão quer fazer pela Nervir? É assim, estes meus primeiros 4 anos foram muito difíceis, porque, em primeiro lugar, estávamos a acabar um quadro comunitário. E estamos num período em que não havia financiamento praticamente para as atividades. Isto aqui na associação. Na escola os problemas são outros, é a falta de natalidade, portanto a falta de miúdos, a falta de alunos, os problemas são diferentes. A formação é um aspecto muito importante e penso que não está acabado. Depois existe a parte política ligada a projetos conjuntamente com a Câmara de Vila Real, projetos em conjunto com a Universidade. Temos, eu diria, um leque de oportunidades imenso. E esta nova, eu diria, geração que está à frente, o professor Fontinhas na Universidade, o engenheiro Rui Santos na Câmara, e eu próprio, passamos os 3 pelo lutado, é verdade, nunca tinha reparado nisso, mas é verdade. E é uma geração, penso que tem tudo a favor para se entender, a favor até de Vila Real, a favor do Concelho de Vila Real e a favor até, eu diria, do distrito e da região. Assim é Luistão, de estudante descontraído a apaixonado pelos automóveis, estacionou por agora na presidência da Nervir. O Rios, o Festival de Cinema Documental e Transmídia, chegou ao fim. O grande vencedor foi Gabor, do espanhol Sebastián Alfi. A gala contou com muita música e animação e não faltou a emoção dos vencedores da edição 2014. Gabor foi o grande vencedor do festival. O filme do espanhol Sebastián Alfi acompanha um realizador cego durante a produção de um filme.
Os documentários portugueses Sexo Sem Idade e Os Rios Não Param foram os premiados com uma menção honrosa. Terminada a terceira edição do Rios, o balanço é positivo. Estivemos sempre atentos a tudo o que se passou, a todas as necessidades. Portanto, isso é muito bom, sabermos que as pessoas estiveram atentas e participaram e gostaram de vir cá e, portanto, o balanço é mesmo muito positivo. Excedeu as nossas expectativas, sem dúvida. Interessados pela área cinematográfica, reuniram-se e encheram o auditório do Teatro de Vila Real ao longo de 3 tardes. As manhãs foram dedicadas a workshops, onde os alunos da UTAD tiveram a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos realizadores já premiados. À noite, homenageou-se o Rio Minho numa sessão que contou com a participação do realizador Miguel Figueiras. Houve ainda tempo para uma sessão com filmes de João Botelho, Sob Trás-os-Montes. A 4ª edição do festival realizar-se-á em 2017, mas antes há ainda o Rios Conference. Agora o Rios volta em 2017, nós temos intercalando sempre, um ano fazemos o festival, no outro ano organizamos uma conferência, portanto um espaço de debate sobre cinema que normalmente decorre numa Quinta do Douro, portanto é isso que vamos fazer para o ano e depois em 2017 regressamos com o Festival de Cinema. Os vencedores deste ano terão de aguardar por 2017 para receber os prémios. Na próxima edição, o objetivo será aumentar o número de dias do festival, bem como os filmes participantes. Com a imagem de Cláudio Reguengo, Ivo Mendes e Patrícia Cunha, Flávia Silva, UTAD TV. A Família Portuguesa do século XXI é o nome da obra, coordenada por Otília Fernandes, uma obra que aborda os vários tipos de família e retrata a convivência destas. Este é um livro acerca da família portuguesa que retrata toda uma sociedade integrada no meio familiar. Reúne textos de 30 especialistas nacionais de renome, escolhidos a dedo para fazer este estudo único. Este livro surge da necessidade de ter, num só livro, várias perspectivas, não apenas a psicológica. Eu sou da psicologia, há vários anos que investigo e tenho escrito sobre a família portuguesa e não existiu em Portugal nenhum livro especificamente sobre a família portuguesa e que contivesse as várias perspectivas, para além da psicológica, a sociológica, que nos desse o olhar dos historiadores sobre a família portuguesa, etc. Portanto, foi um livro que surgiu de uma necessidade de ter, num livro apenas, as diversas olhares sobre a família portuguesa nos dias de hoje. Antes mesmo de ser lançado, foi comentado pelo professor Marcelo de Rebelo de Sousa e Francisco Louçã, devido ao grande impacto que teve a nível nacional. Trata-se de uma obra singular no país. O livro tem lançamento marcado para maio, num congresso que trará à Universidade psicólogos e psiquiatras. Além do mais, estará disponível na biblioteca para quem o quiser consultar. Com a imagem Susana Tavares, Fátima Moreira, UTAD TV. O Festival de Tunas regressou a Vila Real. A terceira edição esteve a cargo da Tuna Académica da UTAD. A Quantuna de Coimbra foi a grande vencedora. Vila Real recebeu pela terceira vez o Real Académicos, um festival de tunas mistas organizado pela Tuna Académica da UTAD. O encontro durou 3 dias e trouxe à capital transmontana 4 tunas que competiram pelo prémio final. A Quantuna da Universidade de Coimbra foi a grande vencedora do concurso. Sinto bem, acho que é bom ver o trabalho de meses a compensar, porque isto implica muita preparação, implica muitos nervos já fora da pele e podemos ver que pelo menos hoje, ontem, pagou, recompensou. Vimos o trabalho a dar frutos e a continuar. A Noite de Serenatas foi a primeira prova de fogo do festival para a Tuna Destes e a Quantuna de Coimbra, para a Artuna do Porto e para a Tages de Santarém. Mas o verdadeiro confronto foi no Teatro de Vila Real, onde as tunas a concurso se apresentaram ao público transmontano. Correu muito bem, as tunas foram fantásticas, no teatro foi ótimo, a nossa atuação correu super bem, as atuações das tunas também correram super bem, foi fantástico, foi um fim de semana inesquecível. Apesar de só uma tuna se poder sagrar vencedora, ninguém se sente derrotado, porque o importante para todos são os bons momentos. Nós conhecemos imensa gente, depois é ótimo irmos para outros festivais e olha, estivemos contigo, então como é que tu estás? É fantástico. Depois da terceira edição ter sido um sucesso, espera-se agora pela 4ª edição. A Tuna Académica da UTAD já assegurou que vai trabalhar com o objetivo de encher Vila Real de tunas em 2016. É tudo por hoje.
Despedimos-nos então, mas daqui a 15 dias a Angélica Paixão e o Bruno Fernandes estarão de volta. Tenha uma feliz Páscoa. E umas boas férias.